Olá, pessoal. Nessa aula, então, a gente vai continuar com aquele jogo que nós estamos fazendo com senos e cossenos. Até a aula passada, a gente combinou soma de senos, aqueles senos com frequências próximas que deu o batimento. Agora nós vamos mostrar outras combinações, vamos dizer assim, entre os senos e os cossenos, que são as chamadas modulações. Essas modulações são as mais importantes porque elas que vão mostrar os defeitos tanto de origem elétrica como mecânico lá no nosso sinal, tanto de vibração como aqui no nosso curso, o sinal da corrente elétrica. Então, primeiro nós vamos estudar a modulação em amplitude, o famoso AM. Então, a princípio, a gente tem o seguinte, nós temos uma onda de alta frequência, ou seja, um sinal de alta frequência, chamado de sinal portador. Né? Como o próprio nome está dizendo aí, esse portador ele vai conduzir, ele vai carregar, né? Em inglês até chamado esse portador, chamado de carrier. Né? Então, é um sinal que vai carregar uma informação. Isso é usado muito lá em telecomunicações. Eu tenho uma onda que vai carregar um outro sinal, né? Modulado. Então, o sinal que é a informação, ele modula o sinal que é o portador. Né? Depois, quando, por exemplo, se for uma onda de rádio, essa onda de alta frequência leva o sinal, que pode ser lá uma música, alguma informação, e quando chega no receptor, ele faz um filtro, tira o sinal portador e pega o sinal modulador, se for, por exemplo, uma voz, alguma coisa assim, vai lá ser amplificado lá no alto-falante. Ok? Então, o primeiro que nós vamos estudar aqui é o famoso AM. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Então, vamos continuar aqui com o nosso capítulo 1. E agora nós vamos entrar na parte de modulação. Né? Essa modulação é importante porque é ela que vai mostrar para a gente lá no seu sinal, na sua modulação, quem está modulando a corrente ou a vibração, no caso vai ser o defeito elétrico ou mecânico. Então ela é importante com relação a isso aí. Vamos mostrar aqui da mesma maneira que a gente vem fazendo nas outras aulas aqui. Vamos colocar na caixa aqui, né? Agora, o que vai efetuar essa caixinha, ela vai fazer uma modulação AM. O que é uma modulação? É uma modulação em amplitude. Então eu vou ter um sinal de entrada, que vai ter, esse sinal de entrada vai ter uma frequência ômega P, que é a frequência portadora, que é o FP. Essa FP, que é em Hertz, a frequência portadora, ela é geralmente uma frequência alta. Mais alta quanto? Vai ser mais alta que a frequência que vai modular, que é a frequência moduladora. Então esse sinal vai entrar na nossa modulação e vai entrar aqui também um outro sinal chamado sinal modulador. Esse sinal modulador vai colocar sobre o sinal portador uma informação. Tá? Essa informação é dada então por uma função senoidal ou cossenoidal, que é o nosso cosseno de ômega mt. Então esse ômega m é a frequência em radianos por segundo, é a frequência moduladora, que é dada por 2πfm, frequência moduladora em Hertz, e tem uma determinada amplitude. Então esse sinal vai modificar aquele, ou seja, o sinal portador vai carregar essa informação. Como que ele vai carregar essa informação? Variando a sua amplitude. Essa variação da amplitude é que vai ser a informação. Então a onda de frequência alta, ela carrega essa informação rapidamente, porque tem uma frequência alta, né? E dentro dela vai a informação que pode ser usada até em telecomunicações. Pode não, é usado. Quer dizer, eu posso ter uma frequência de uma emissora de alta frequência lá, e depois eu ter uma amplitude com a informação, com a música e assim por diante, que é os rádios antigos, né? Ainda tem até hoje, mas seria amplitude modulada, que atualmente passou para a frequência modulada, porque a gente pode verificar no rádio que quando você escuta a amplitude modulada tem um certo ruído, né? Não tem uma resolução boa, vamos dizer assim, para você escutar. Então esse sinal, chamado sinal modulado, ele é dado por uma equação, que está aqui uma equação matemática, onde nessa equação matemática eu tenho o quê? Eu tenho o AP, né? Esse AP é a amplitude do sinal portador. Tem aqui uma outra amplitude que está variando no tempo com o sinal modulador. Então, se isso aqui está variando no tempo vezes a amplitude do portador, essa amplitude total, que está multiplicado pelo seno da portadora vezes t, vai oscilar. Então, essa oscilação
desse conjunto que está aqui, é que vai dar a modulação. Essa modulação pode ser forte ou fraca, né, em termos de energia. Então, o que controla essa informação é esse M que está aqui. No caso, tanto da vibração como da corrente, quanto maior for esse índice de modulação, significa que o defeito está mais grave, vamos dizer assim, ele está interferindo mais no sinal da máquina. Né? Que lá na análise de corrente, o nosso sinal portador vai ser a corrente elétrica. Então, o sinal do defeito, que é o sinal modulador, vai perturbar os 60 Hz em termos de amplitude. Então, esse sinal modulador, ele é dado pela diferença entre a amplitude da portadora menos a moduladora. Então, se vocês olharem aqui do lado, aqui, ó, né, vamos pegar aqui uma canetinha. Se vocês olharem aqui do lado, eu tenho aqui um sinal modulado em amplitude. Essa frequência alta que está aqui, vocês estão vendo que ela tem uma frequência alta porque ela tem um período bem pequenininho, é a frequência portadora, né? Então, essa frequência que está aqui é a frequência portadora. E essa frequência portadora, ela varia sua amplitude conforme um sinal modulador. Tá vendo aqui, ó? Esse sinal modulador é que é a informação que está sendo carregada pela frequência aqui, pelo sinal portador. E esse aqui ele tem o que? Ele tem agora um período grande, né? Então, se ele tem um período grande aqui, o inverso desse período grande vai dar uma frequência baixa, que é a frequência moduladora, que é a informação que está aqui nesse sinal que está aqui do lado esquerdo aqui, entendeu? Então, o que está dizendo? Que o índice de modulação ele é maior quando o AP menos o AM é um valor grande. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Na realidade, eu tenho essa diferença que está aqui. Quanto maior for essa diferença que está aqui, ó, mais profundo for aqui, significa que o sinal modulador está com uma energia muito forte com relação ao sinal portador. Então, eu teria aqui, vamos supor, se fosse um som, né? Um on. Se fosse uma modulação mais com menos energia, ou seja, com esse diferença das amplitudes menor, por exemplo, isso aqui poderia fazer assim, né? Um negócio assim mais ou menos, ó. Então, eu teria aqui, ó, né? Então, quanto mais profundo isso aqui, mais grave vai ser lá o defeito, né? Ou seja, a modulação é muito forte. Ok? Então, aqui essa relação ela é adimensional. Ela é adimensional porque eu tenho aqui a amplitude dividido pela soma das amplitudes. Bom, agora, para a gente entender melhor, né, vamos fazer aqui uma simulação aqui. Se o M for igual a zero, certo? Se o M for igual a zero, então se o M for igual a zero, o que vai acontecer? Esse cosseno multiplicado por zero desaparece, vai ficar o AP vezes o seno. Então, o que acontece? Não vai ter modulação, né? Quando o M é igual a zero, não tem modulação. Por quê? Porque eu não tenho aqui aquele sinal que estava variando no tempo, modificando o AP. Ele desapareceu, ficou 1 no lugar dele. Certo? Então, 1 vezes o AP dá o AP, vezes o seno, fica um seno. Então, esse sinal aqui daqui, geralmente ele varia de 0 até um valor máximo. Um valor, no caso da teoria lá, é um valor 1. Então, no caso aqui que nós estamos apresentando, geralmente a amplitude da portadora menos a da moduladora, AP sobre a soma, né? Então, é uma relação que pode até ser colocada em termos percentuais, tá? Então, geralmente, isso aqui varia de 0 até 1. 0 não tem modulação, 1 seria a modulação máxima. Entenderam aí? Então, vamos ver para frente aqui para a gente continuar o nosso sinal aí. Então, o que eu tenho agora aqui? Vamos fazer uma simulação. Eu tenho aqui a nossa frequência, o nosso sinal, vamos dizer assim, o sinal modulador, que nós vamos considerar como sendo um cosseno, né? Então, ele vai ter uma amplitude, qual que é a amplitude que está aqui? 5. E vai ter uma frequência. Então, vou colocar essa frequência como sendo uma frequência bem baixa, 2.4 Hz. 1 sobre 2.4 Hz vai dar o período do sinal modulador. Período que é o tempo que vai daqui até aqui.
Esse período, então, deu quanto? 0,41 segundos. Então, 0,41 segundos é o tempo daqui até aqui. Tá? Dá para você até ver aqui, ó. 0, aqui é 0,4, né? O período vai terminar aqui, ó. Então, veja que por aqui, ó, eu tenho o 0,41. Esse é o período. E a frequência, por que eu coloquei uma frequência baixa? Essa frequência que está aqui, depois nós vamos aprender nesse curso, que quem já fez o curso de vibração já sabe, ele é 2 vezes a frequência de escorregamento do motor. O escorregamento do motor seria a rotação síncrona menos a rotação de trabalho e a rotação nominal. Então, essa diferença entre hertz, né? Por exemplo, o motor de 4 polos, a rotação síncrona é 30 Hz, a rotação de trabalho, vamos pôr 29 qualquer coisa, vamos pôr 29. Então, 30 menos 29 dá 1, 1 vezes 2 dá 2. Né? Então, ela fica em torno de 2, né? 2,4, 2,5. Então, essa frequência, que é a frequência 2 vezes a frequência do carregamento, a gente já aprendeu, quem fez o curso de motor lá, de vibração motor, é que ela representa a frequência da força que está na barra do rotor. Então, quando eu tenho uma vibração na frequência da força na barra, que é um desequilíbrio, pode ser uma barra quebrada, uma barra trincada, eu tenho uma modulação em amplitude. Então, aqui eu tenho o sinal então, do defeito, que vai ser a frequência da força na barra, só para vocês entenderem por que eu coloquei a frequência baixa, que é um sinal de baixa frequência. Ok? Então, agora, o que nós vamos apresentar? Vamos apresentar a nossa frequência portadora, que é uma frequência alta. Qual vai ser a nossa frequência portadora? Vai ser o sinal da corrente, né, da corrente elétrica. Então, qual é a frequência? 60 Hz. Né? 60 Hz. E, logicamente, a intensidade do sinal da corrente em 60 Hz vai ser tantos amperes. Então, muito maior do que o defeito. Né? Então, eu coloquei aqui uma amplitude de 50, né? Em relação à primeira lá, 50 amperes, uma coisa assim que nós vamos ver depois durante o curso. Então, esse é o sinal que vai carregar a informação do defeito na barra. Ok? Então, como é que vai acontecer isso? Segundo aquela equação que eu falei para vocês lá. Então, quando eu entro então, lá, o sinal com a equação, lá naquela caixinha, eu tenho aqui o sinal resultante. Então, essa frequência alta que está aqui, né? Esse aqui, ó, o período pequenininho que está aqui, é os 60 Hz. E qual é a frequência da força na barra? É a frequência desse sinal. Vamos pegar uma força, uma diferente aqui do vermelho para ficar, vamos pegar um azul. Aqui, ó. Vamos traçar aqui por cima, pessoal. Ó. Tá vendo? Esse é o sinal modulador. Observe que esse sinal está bem mais suave que aquele que eu apresentei lá. Então, nesse caso, o índice de modulação é pequeno. Tá? Ele não desce muito aqui com relação à amplitude maior da menor aqui. Tá? Então, essa diferença entre as duas aqui, que está relacionada com o índice de modulação, não é tão significante assim. Mas existe a modulação. Tá? A modulação é pequena, existe. Depois nós vamos ver o seguinte, como a gente vai fazer o espectro, como a modulação nos defeitos lá do motor vão ser pequena, porque a amperagem da corrente de 60 Hz é grande e a amperagem do defeito é muito pequenininha, eu tenho que usar no espectro de frequência uma escala logarítmica para ver esse efeito. Então, se eu pegar agora esse sinal no tempo que está aí, que é o nosso 60 Hz, modulado com 2 vezes a frequência de escorregamento, eu vou ter então um espectro que vai ser então diferente da soma de senos lá. Ele vai ter uma característica fixa, mas uma característica bem nítida, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho o espectro de frequência, ok? Então, esse espectro de frequência deu esse probleminha aqui, mas aqui eu tenho. Então, aqui eu tenho no eixo do Y, né, o sinal da modulação, que seria o sinal da corrente elétrica lá. E esse gráfico é logaritmo, tá vendo aqui? Ó? Olha aqui para vocês verem. Ó. 001, 01, 1, 10, 100. Ok? Então, os 60 Hz, o 60 Hz que está aqui, ó, tá vendo?
Ele está lá, ó, no 50. E o que aconteceu aqui? Os 60 Hz agora ele foi, na modulação, foi representado por duas bandas, né? Duas bandinhas que estão aqui. Essas bandas são duas faixas de frequência, cujo valor da banda é o 2.4. Então, o 2.4 seria a distância aqui, que você veja que é bem pequena, teria que fazer um zoom aí nesse espectro para colocar vamos dizer assim, o cursor. Seria então, vamos colocar aqui o azul de novo, seria essa distância aqui. Aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é o 2fs. Duas vezes a frequência de escorregamento, que é o 2,4 Hz. Então, o 2,4 ele aparece com uma banda, quer dizer, do lado eu tenho 60, do lado eu tenho lá o 2.4 e do lado direito eu tenho o 2.4. Então, essa característica que está aí é que vai mostrar então o defeito. Correto? Então, o sinal na modulação AM, ele apresenta o sinal da portadora bem fixo aqui nos 60 Hz, e o defeito, que é a frequência moduladora, aparece como uma banda da esquerda e uma banda da direita, chamada em inglês sidebands, né? Bandas laterais. E geralmente a gente usa sempre a escala log para poder trabalhar aí. Vamos ver agora um outro exemplo, né? Um outro exemplo. Então vou mudar. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um exemplo em que a frequência moduladora agora é o 60. Então, se o 60 é a mais baixa, eu vou ter que ter agora uma outra frequência mais alta para ser a portadora, só para poder fazer esse exercício aí. Nós vamos ter algumas coisas desse tipo na hora de fazer a análise lá. Tá? Nem sempre a portadora é o 60. Eu posso ter a portadora como sendo o número de barras do rotor vezes a rotação da máquina, o número de ranhuras lá do estator vezes a rotação da máquina, que são frequências mais altas. Então aqui a nossa portadora, que é a frequência então FM, portadora que está aqui, é 60 Hz. E eu tenho uma amplitude aqui lá, sei lá, em torno de 3, mais ou menos aqui. Então, esse é o sinal, vamos dizer assim, o sinal portador. Quem que vai ser o nosso sinal desculpa, esse é o sinal modulador. Quem que vai ser o sinal portador? O sinal portador, vamos criar um outro qualquer aí. Tá? Então, eu criei um outro sinal aqui com 320 Hz, né? Mais alto do que o 60. Então, essa frequência portadora seria o 360 e essa amplitude, eu coloquei uma amplitude 10. Tá? Se eu, então, agora colocar naquela equação da modulação e mostrar o resultado, o que vai acontecer? Então, agora nesse slide, nós temos a combinação dos dois sinais para formar a nossa modulação em AM. Então, nós temos aqui a expressão, né? Sabemos aqui a amplitude da portadora. Aqui eu tenho a frequência portadora, que no caso nosso é 320 Hz. Aqui eu tenho a frequência moduladora, que é o sinal que vai ser carregado pela portadora, que é o sinal modulador, com frequência 60 Hz. Então, isso vai formar então esse sinal modulado que está aqui. Ele tem as seguintes características. Aqui nós temos então 60 Hz variando a amplitude de 320. Esse aqui é o 60 Hz. Ficou bem definido aqui. Ó. Então, se eu pegar o período da moduladora, esse período que está aqui, ele é exatamente o inverso dos 60 Hz. Então, 1 sobre 60 vai dar esse período que está aqui. Agora, eu tenho um período pequeno porque a frequência é mais alta. Essa aqui representa aqui esse sinal que está aqui, é o sinal portador. Então, se eu pegar esse sinal que está aqui e inverter, eu vou ter o 320 Hz, que é a frequência mais rápida. Então, isso caracterizou bem aí o sinal portador carregando a informação do sinal de 60 Hz, que é a nossa frequência moduladora, a frequência que modifica a amplitude do sinal portador. Agora, vamos ver no slide seguinte o espectro desse sinal, que nós já sabemos o que vai acontecer. Então, agora eu coloquei de novo a figura anterior aqui em cima, né, para mostrar aqui a nossa OAM, e pedi, então, aqui no caso, eu fiz uma simulação no computador, tá? Pedi para fazer o FFT desse sinal. Então, está aqui, ó, o sinal 320, um pouquinho depois do 320, que é o sinal central
que é o nosso sinal importante, que é a frequência chamada frequência portadora, e duas bandas laterais, que é cujo valor da banda, da faixa, esse band, né? Band em inglês, é a faixa entre um pico e outro, que vai ser então os 60 Hz, que no caso aqui deu mais espaçado do que o exemplo anterior, por isso que eu coloquei um valor de frequência maior. Então aqui está errado, tá, pessoal? Então aqui é o nosso 60 Hz. Então aqui é o 60, né? Então o que vai dar? 320 mais 60 vai dar aqui o 380, mais ou menos, né? 380. E aqui o que nós vamos ter? Outro 60 para o lado de cá. Então 300 menos 60 vai dar lá quanto? 290. É isso? A cabeça meio ruimzinha hoje, vamos fazer de novo aqui. 320 menos 60. 260, né? Então essa banda aqui é verdade, aqui ele está aqui de 250, um pouquinho depois de 250 aqui, né? 260. Então caracterizou aqui a nossa amplitude modulada. Característica da amplitude modulada. No tempo, um sinal, até tinha esquecido de falar isso para vocês aí. Se eu olhar o sinal no tempo do batimento e olhar o sinal no tempo da modulação em AM, não dá para você distinguir um do outro. São exatamente iguais ou parecidos, né? Só que aí por trás, os dois sinais são diferentes. O batimento é a soma de dois sinais senoidais com frequências bem próximas, que vai dar um sinal característico parecido com esse aí. E a amplitude modulada, na realidade, ela tem o quê? Uma multiplicação de uma amplitude que tem lá dentro um cosseno que está variando com a frequência, o cosseno varia com a frequência moduladora, multiplicado por um seno que varia com a frequência portadora. Então, na realidade, eu tenho produto, não é soma. Então, quando a gente tem produto, o sistema não é linear. Então, nessa equação que está aí, eu vou ter que olhar o espectro para poder definir se é um batimento ou se é uma amplitude modulada. Na vibração, a gente já sabe que quando eu tenho um batimento, o batimento, a gente tem uma vibração, ele tem uma energia maior. Quando eu vou analisar a corrente agora, que é a corrente que tem amperagem alta, é a amperagem dos 60 Hz, e a modulação vai ser feita lá por um defeito que tem uma energia pequena, então a gente não vai escutar nada, né? Eu tenho que, se eu olhar no sinal no tempo, eu vou ver que esse sinal modulado, ele varia um pouquinho só na sua amplitude. E já na modulação, ele varia bastante na sua amplitude. Então, na vibração, a gente vê bem isso aí. Então, vamos terminar essa aula. Esqueci de falar aqui aqui mostrando, né, o sinal modulador correndo aqui. E aqui o sinal, tá vendo que eu falei para vocês em inglês, é carry modulator, né? Então, isso ele vai agir em cima desse sinal. Veja que esse sinal azul, na realidade, ele está aqui, ó, aqui em cima, que é amplitude modulation, né? Que é um sinal modulado.